Nessa quarta-feira vai ser votada na Câmara dos Deputados a PEC emergencial, que prevê o alívio dos cofres públicos para a volta do auxílio emergencial. Mas o que essa PEC vai impactar no nosso cotidiano, no nosso bolso e na nossa vida? Eu sou Dimitra Coutinho e eu estou aqui com o repórter de economia João Revedilho, que está fazendo a cobertura da PEC emergencial e vai ajudar a gente a entender melhor os impactos desta proposta. Bem-vindo, João. Oi, Dimitra, muito obrigado. É um prazer imenso fazer parte desse podcast, importante principalmente para a gente informar quem está nos acompanhando e tentar descomplicar um pouco mais essa PEC, que é fundamental para a economia do país e principalmente para o bolso do brasileiro. É isso, João. E a máquina pública funciona mais ou menos como as nossas carteiras, né? Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu preciso deixar de adquirir outra para caber no meu orçamento. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Para trazer o auxílio de volta e ajudar as camadas mais baixas da sociedade, o governo precisa pisar no freio em outros aspectos. Afinal, a volta do auxílio deve custar aí 44 bilhões para os cofres públicos. Mas não é só sobre isso, né, João? A PEC surgiu de uma junção de outras que já estavam paradas antes mesmo da pandemia existir, né? Exatamente. Na verdade, essa PEC entrou em 2019 em discussão, chegou ao Senado a proposta para tentar diminuir os gastos obrigatórios do governo federal e aumentar os não obrigatórios. Vamos resumir assim em alguns pontos. O que são os gastos obrigatórios do governo federal? São as contas salariais, os servidores, concursos públicos, medidas para a economia do Brasil. O que são os gastos não obrigatórios? Os gastos não obrigatórios compõem emendas parlamentares, obras, serviços de modo geral para a melhoria do país. Atualmente, os gastos obrigatórios compõem 94% dos cofres públicos e apenas 6% cobrem os gastos não obrigatórios. O que essa PEC prevê? Tentar reduzir os gastos obrigatórios, tentar diminuir ali para a faixa de 80% a 85% e aumentar os gastos não obrigatórios. Se passar do teto máximo de gastos, o governo pode ser responsabilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a mesma lei que provocou o impeachment da Dilma. Agora, o governo estuda formas de fazer isso. A PEC emergencial é uma delas. Inclusive, a tentativa do governo federal é de diminuir gastos, como redução de salários dos servidores, redução de concursos públicos realizados, redução com benefícios e incentivos a empresas. O governo tenta encontrar uma forma de ter fôlego nos cofres públicos. Tá bom, mas vamos para a parte prática, João. Você falou aí de uma redução de 94% para cerca de 80% dos gastos obrigatórios. O que vai ser cortado nesse sentido? São vários pontos. Uma das coisas que vão ser cortadas é o salário dos servidores. A tentativa do governo federal é de reduzir em 25% a carga horária e também o salário dos servidores públicos. Isso significa uma redução muito grande nos gastos federais. E com isso, distribuir esse dinheiro para os gastos não obrigatórios. Essa tentativa também é de diminuir dívidas. Então, o Brasil reduzindo dívidas, consequentemente, eles vão tentar aumentar o número de investimentos para gastos não obrigatórios. Essa tentativa de reduzir os gastos com os servidores também impacta nos concursos públicos. Nós, em 2021, vamos presenciar vários concursos como o IBGE, como Polícia Rodoviária Federal, como Polícia Federal, mas o governo federal tenta diminuir esse número de concursos públicos. Por quê? A geração dessas vagas tem um custo salarial, custo com benefícios, e isso o governo federal quer evitar para não ultrapassar ainda mais o teto de gastos. Certo, e a PEC prevê algumas medidas que são fixas, ou seja, que vão mudar mesmo o funcionamento da máquina pública por um período longo, e outras que são desse momento de crise que a gente vive, né? Alguma coisa parecida com o que rolou no orçamento de guerra do ano passado. O que vai mudar de fixo com a aprovação da PEC emergencial e o que vai mudar de temporário? O que muda de fixo é esse fôlego nos cofres públicos, principalmente nas dívidas públicas. Então, é tentar diminuir os gastos obrigatórios, os gastos da dívida pública, também os gastos com servidores federais e tentar aumentar esses gastos não obrigatórios. Agora, provisoriamente, é a volta do auxílio emergencial, o que é fundamental para a população ultimamente, porque
tem ajudado na recuperação econômica. Nós, do Portal IG, ouvimos vários especialistas nas últimas semanas e que apontam essa melhora econômica devido à entrada do auxílio emergencial no ano passado. De R$ 600 acabou sendo reduzido para 300, mas ainda teve a manutenção do poder de compra da população nos últimos meses. Agora, a entrada do auxílio emergencial em 2021, a retomada dos pagamentos prometido por fim de março, pode fazer com que a população consiga manter esse poder de compra. Mas o auxílio emergencial vai ter uma redução. O governo federal estipulou uma meta de 44 bilhões de reais com os gastos do auxílio emergencial em 2021. O projeto, que foi aprovado pelo Senado na última semana e vai ser votado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, prevê esse limite de 44 bilhões e também as parcelas que já foram definidas pelo Ministério da Economia entre R$ 175 e R$ 375. Os R$ 175 será destinado para a pessoa que mora sozinha, homem que mora sozinho. Os 250 serão destinados para famílias acima de 2 pessoas. E os 375 serão destinados para mães que moram sozinhas. Esses valores já foram combinados entre o Ministério da Economia e também o Ministério da Cidadania, junto com congressistas. Agora, a definição fica para quantas pessoas vão receber esse benefício. Há uma especulação que seja 40 milhões de pessoas, sendo 20 beneficiários do Bolsa Família. Mas ainda tem uma especulação, uma tentativa de congressistas de aumentarem um pouco essa carga. Lembrando que no ano passado, 60 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. E agora, o governo federal tenta se articular para manter esse benefício ativo em 2021, com o aumento de casos da pandemia de Covid-19. É isso, e vale lembrar os valores que foram pagos pelo auxílio emergencial no ano passado, né? A gente teve 9 parcelas no total, as 5 primeiras no valor de R$ 600, e as últimas 4, depois que teve aquela extensão, foram pagas no valor de R$ 300. Então o valor proposto aí pelo Ministério da Economia para o pagamento desse ano é bem abaixo do que foi pago no ano passado. Mais informações sobre a PEC emergencial, auxílio emergencial, serão explicados ao longo das semanas aqui no podcast Economia Descomplicada. Você também encontra mais informações sobre esses assuntos no economia.ig.com.br.